bom ter você aqui de novo. Vamos continuar nosso bate-papo. Tô amando estar aqui conversando. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade de tempo. Tão gostoso te reencontrar depois de tanto tempo, né? Saudade. Gente, deu muito trabalho a gente organizar para fazer esse vídeo, porque é diferença de horário e é tudo muito 5 horas. Então, vocês curtem e compartilhem. Isso mesmo. Hoje é sábado de manhã, eu tô aqui no Brasil, ela tá lá na Holanda. Quem falou que eu não ia pra Holanda nessa quarentena e você não vinha pro Brasil? Não é mesmo? Graças à tecnologia. Ai, gente, a gente está fazendo uma edição especial, né? E tá sendo muito legal. É muito legal mesmo. Então, pessoal, ó, deixa seu like aí, compartilha com as outras pessoas, comenta, tá bom? E compartilha aí com o pessoal. Bom, a Gabriela, a Gabi, ela está aprendendo holandês em inglês. Meu Deus. Misericórdia. Conta pra gente. E tá vivendo em inglês num país que não é de língua inglesa, está trabalhando em inglês num país que não é de língua inglesa. Conta pra gente. E eu tô aqui, ó, struggle pra aprender. Struggle. Struggling. Eu sei. É uma luta. É uma luta, gente. Então, eu mudei faz 1 ano e 3 meses para cá. E antes de mudar, eu fiz 2 meses de aula em São Paulo de holandês, mas assim, foi só realmente uma introdução muito básica, porque nós comentamos isso nos vídeos anteriores e você ter referências de outras línguas é fundamental. Quando eu comecei a aprender inglês com a Carla, mesmo que eu nunca tenha tido aulas formais de inglês fora da escola, tive, enfim, poucas experiências, eu tinha um repertório da língua inglesa, porque eu escutava muita música, eu assistia muito filme, assistia série, aí eu fui aprender holandês, que eu não sabia nem como falar sim ou não. Então, assim... Como é? Sim ou não? Sim é ja e não é nei. Uhum. Então, tudo aqui é ja, nei. Entendi. É interessante esse negócio da intertextualidade, né? Por exemplo, aquele dia que a gente estava trocando mensagem pelo celular, você colocou para mim um boa tarde ou um bom dia em holandês. E na hora, por causa do inglês, eu já sabia que você estava falando bom dia, boa tarde. Porque é parecido, né? Então, uma língua acaba ajudando a outra. Sim, com certeza. E o pessoal fala que holandês assim, é meio que uma mistura de alemão e inglês, né? Uhum. Alemão eu não sei, porque eu não aprendi, não pretendo, porque dizem que é ainda mais difícil do que aprender holandês. Mas, ó, o fato por que na Europa as pessoas falam muitas línguas, né? Normalmente as pessoas falam 2, 3, 4 línguas na Europa, né? Isso é comum, porque existe essa facilidade, essa intercontextualidade, essa intertextualidade, na verdade, e uma língua acaba em muitos momentos ajudando a outra. Tem uma coisa bem interessante, assim, por exemplo, quando eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, a gente foi num jantar lá, beneficente, ia ter uns alemães e tal. E aí a gente estava conversando, eu, a minha irmã americana, né, da casa que me recebeu lá, e esse alemão. E aí ela perguntou o que ele fazia, e ele falou que ele era architect. A Amy não entendeu. Entendeu? Eu na hora falei, é o CH, arquiteto, né? Aí eu falei para ela. Então, assim, eu que falava português, me ajudou a entender o inglês mal falado do alemão, né? Então, isso, e por isso que cada vez, quanto mais língua você sabe, mais fácil aprender outras. É fácil você pega, porque fica um pouco intuitivo. E dando, assim, aproveitando o seu gancho, falar inglês aqui, que não é um país nativo de língua inglesa, embora as pessoas que falam inglês, elas falam inglês muito bem, mas não é um país nativo, assim, é mais confortável, porque quando eu estava no Canadá, se eu cometia algum erro que fosse de conjugação ou de pronúncia, a pessoa não entendia o que eu estava falando. Ela não entendia. Eu tinha que, às vezes, desenhar. E não é má vontade, é porque elas não conseguem
entender por que eles não têm conhecimento de outras línguas. Olha que coisa rica. Agora aqui, por isso que eu falei no outro vídeo, não se feche para fazer intercâmbio em países que não são da língua nativa, porque tem esse viés, entendeu? Assim, é óbvio que você perde algumas coisas. Por exemplo, se você vai num país que não a língua nativa não é inglesa, você não vai aprender tantas expressões e tantas coisas nesse sentido, porque... Você se comunica. Mas você se comunica. E aqui, assim, a comunicação flui, Carla. Isso é uma coisa muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Porque quando eu cheguei aqui, eu também estava muito insegura. Eu tinha acabado de mudar de país. Foi uma coisa muito... É um choque, né, gente? Uhum. Então, assim, é muito legal. É um país incrível, mas, assim, é um processo também. E é um processo de adaptação. E eu tava... Então, assim, quando eu tava com muita vergonha, eu falava muito baixinho e eu quase não falava. Imagina, a Gabriela falando baixinho. Veja bem que eu quase não falava. E aí o Rodrigo, que ele é super tímido, introvertido, ele falava mais do que eu. E todo mundo ficava, ela é quietinha. O Rodrigo falava, não. Ela é quietinha. Não a gente conhece no Brasil. Deixa ela ficar um pouquinho mais confiante. E foi isso, assim, que eu comecei a falar. Um pouco que eu falava, as pessoas já entendiam. E assim, esses erros que eu cometia no Canadá, de conjugação ou de pronúncia, começou a não ser tão problemático aqui. Porque como a maioria das pessoas que eu converso aqui, a primeira língua não é inglês, elas conseguem entender essas nuances, sabe? Uhum. Então, assim, elas também são mais abertas, assim. É. E a gente também identifica algumas coisas, igual você falou do alemão, sabe? Um exemplo, no holandês, todos os verbos da frase, assim, existem uma série de regras, tá, gente? Mas, assim, geralmente, o primeiro verbo, ele vai no lugar certo, lá depois do sujeito. Lugar certo. Para nós, né? Para eles, o lugar certo é o lugar deles. Essa cabecinha, né, brasileira, né? Mas, assim, vai lá no lugarzinho. O meu é certo, o do outro é errado. Então, eu vou até mudar o jeito de falar. Não, mas é ótimo para, assim, como abre, né? A gente já tem essa noção, porque tem muito aluno que vem e fala assim: mas por que fizeram assim? Gente, ninguém foi lá e falou assim: eu vou fazer essa língua diferente da sua. Sabe você, pessoa que mora lá no interior do Brasil, eu vou fazer aqui uma outra língua diferente só para te ferrar. Porque existe, porque eu quero. Não, gente, não. Mas é uma coisa interessante, porque assim, eu comecei a aprender a falar holandês, eu já sabia inglês, eu já sabia que a ordem dos verbos não seria a mesma, né? A questão da pergunta... É até interessante isso, que até hoje eu tenho dificuldade de fazer perguntas no passado em inglês, porque eu coloco... Não, eu sei como fazer. Só que aí eu coloco o auxiliar, né? O did. Só que quando eu vou falar o verbo, para mim é muito difícil falar o verbo no infinitivo e não falar no passado. Porque em português, como a gente pergunta já no passado, você foi lá. Então, às vezes eu uso o auxiliar. O verbo no passado. Aí meus amigos dão muita risada de mim. Falam, nossa, ela quer enfatizar que é no passado mesmo. Mas você se comunica. Isso é interessante você falar, porque eu tenho um aluno aqui, assim, iniciante, que fica sofrendo, porque tá esquecendo de voltar o verbo pro infinitivo sem o to, ou seja, para a primeira forma, né? E, gente, não sofra, entendeu? Você vai se comunicar. Não sofra. Não sofra, você vai se comunicar, exatamente. E isso é uma parte muito boa. Então, eu diria assim, se você é mais tímido, tem mais dificuldade, ir para um país que a primeira língua não é inglesa, às vezes é mais fácil. Porque você começa a perceber que, assim, as pessoas vão te entender. E aí você começa a soltar mais e você, né, vai liberando. Assim. Essa parte da confiança é muito importante. Por quê? O que acontece? Você só vai saber realmente o tanto que você sabe quando você é colocado à prova. Quando você é colocado à prova? Quando você precisa sobreviver naquela língua. Né? Sim. Então, aí você precisa do inglês para sobreviver. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu não precisava do inglês para sobreviver. Se eu ficasse muda lá 6 meses, eu não ia morrer. Eu ia voltar viva, entendeu?
E eu continuar me alimentando, tomando banho, dormindo, quer dizer, as minhas necessidades básicas iam estar sendo feitas, eu podia dar o prazo e vir. Mas eu era uma adolescente, eu tinha o sonho de falar inglês. Então, assim, eu ficava muito assim, nossa, todas as minhas amigas fizeram intercâmbio e aprenderam inglês. Eu vou ser a única que vou ficar aqui esse tempo e não vou conseguir aprender. Porque teve uma época que eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou aprender. Porque eu fui com inglês muito ruim, sem inglês. Aliás, eu fui sem inglês. Né? Não é que ele era ruim, ele era inexistente. E aí, o que acontece? Eu ficava me cobrando muito, muito. De repente, então eu me cobrava, porque o meu intuito era aprender inglês. Eu não queria ficar lá esperando da hora de vir embora e falar, putz, que fracasso, não aprendi nada. Não. Então, na verdade, era uma questão muito importante para mim. E ali eu estava realmente imersa, porque naquela época era carta. Então você não tinha como ficar em WhatsApp, ficar fazendo Zoom com a família, fazendo Skype com a família, nem nada, né? Então eu acabei ficando imersa de verdade. E aprende, gente, acaba aprendendo. Seu cérebro começa a decodificar a coisa e o aprendizado acontece quando você está ali em contato com a língua, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque tem essa parte da confiança também que é muito importante. Eu me lembro que, assim, a minha mãe americana, ela tinha uma dicção difícil de ser compreendida. Eu entendia meu pai americano com mais facilidade, a minha irmã americana tinha muita paciência comigo e ela gostava de ficar tentando fazer eu entender as coisas, tal, de ficar me corrigindo. Mas a minha mãe americana tinha uma dicção ruim. Ruim não, ruim para mim, né? Para eu entender. A dicção dela era normal, né? Mas não tinha nenhum problema disso. Não tinha, muito pelo contrário, ela era um amor. Mas era a maneira dela falar, né? Como acontece aqui com as pessoas também. Às vezes a gente encontra com pessoas que falam mais rápido. Eu mesma sou uma pessoa que falo rápido, eu tenho que tomar cuidado, né? Então, eu tinha dificuldade. E como eu te falei que aqui você acaba conversando com muitas pessoas que não são falantes nativos, não são falantes da língua inglesa nativos, assim, você tem contato com muitos sotaques. Isso é bom. Isso também é um ótimo aprendizado, porque você às vezes você fala, nossa, né? E aí você vai entendendo o que a pessoa tá falando. Não, amplia muito a compreensão. Assim, eu acho incrível. Porque você vê a comunicação acontecendo. Era esse ponto que eu queria chegar. Quando você vê a comunicação acontecendo, você adquire mais confiança. Aí você adquire mais confiança, você arrisca mais. No momento que você arrisca mais, você aprende mais. Aprende mais, gera mais confiança. Então, é uma coisa assim, ladeira acima. E quando você arrisca, é aquilo que aconteceu comigo no Canadá. Você vê que, na verdade, você sabe mais do que você sabia que sabia. Exatamente. Você é colocado à prova ali na realidade. E assim, e você às vezes baixar o seu grau de ansiedade é muito importante. Então, quando eu estava já lá há um mês e meio, mais ou menos, eu lembro que um dia eu entrei em desespero e eu resolvi que eu não ia mais sofrer. Sabe? Eu lembro muito daquela cena da Scarlett O'Hara no E o Vento Levou. Não sei se você assistiu, é um filme da época da minha mãe. Que ela pega um monte de terra, assim, ela tá tão cansada de sofrer lá com a guerra, com um monte de coisa, lógico que não se compara, que ela fala, amanhã eu sofro, sabe assim? Amanhã eu sofro, hoje não dou mais conta. E eu lembro que chegou um dia que eu falei, nossa, eu não aguento mais, eu não vou aprender nada, mas dane-se. Eu falei, eu vou voltar para o Brasil, vou ser o único caso dos meus amigos todos que fizeram intercâmbio que não aprendeu, eu vou ser o primeiro caso, e que se dane. Juro. Aí eu falei, eu vou dormir aqui todo dia, vou me alimentar, vou tomar banho, vou viver. A hora que der o prazo do meu intercâmbio acabar, eu vou embora para minha casa e pronto, deixa. Aí eu falei, vai tudo pro inferno, sabe? Não quero nem saber, eu mandei mesmo. E aí eu fui dormir. E então eu acho que eu falei, dane-se, meu grau de ansiedade baixou. Aí no dia seguinte, eu fui tomar café da manhã, a minha mãe americana começou a contar um sonho que ela tinha tido, eu entendi tudo que ela falou. Olha só. Eu entendi tudo, porque eu tinha mandado as favas. Eu falei, quer saber? Aprender, aprendeu, não aprendeu, aprendesse. Não vou ficar sofrendo. Gente, deu uma... Ótimo. Eu comecei, falei, gente... E aí, sua confiança... Sua confiança aumenta, porque eu só tinha confiança de falar com a Amy, de tentar escutar mais o meu pai. Agora, com ela, era muito difícil, né? A confiança aumenta e você tenta mais e você tem mais retorno e aí a coisa vai. Então, muitas vezes o que a gente precisa é se dar a chance e baixar a ansiedade.
É. Não, e assim, eu aprendi, eu vivenciei coisas parecidas, né? Aprendendo inglês e lá no Canadá e tudo mais. E mesmo quando eu mudei para cá, que eu tinha que colocar de novo meu inglês à prova. Ah, mas eu quero fazer um parêntese. Que assim, eu voltei do Canadá em 2017. Eu fiquei 2 anos antes de me mudar para cá. Assim, gente, eu não parei de assistir filme, e aí eu assistia filme ou sem legenda ou com a legenda em inglês, porque assim, eu tinha que deixar o meu cérebro com a memória inglesa ativa. Não foi fácil, sabe? Só que, de novo, é um processo e você tem que estar comprometido a esse processo. Então, e aí quando eu cheguei aqui, eu falei para você, eu também estava muito tímida, estava muito nervosa e tudo mais. E essa coisa de você baixar a ansiedade, ficar em paz e respirar é fundamental. E mesmo eu tendo aprendido tudo isso em inglês, eu cometo erros parecidos em holandês, né? Ainda mais que é uma língua muito alienígena para mim. Hoje, assim, né? Tô aqui há um ano, já não é mais tanto, né? Eu já reconheço os sons e já, né, já estou um pouco mais familiarizada. Mas para mim também está sendo um processo, principalmente porque, como eu disse algumas vezes aqui, a maioria das pessoas fala inglês, elas falam inglês muito bom. Aí, eles são muito orgulhosos que eles falam inglês bem. Então, eles querem se exibir e falar inglês. Aí, 2, quando eles veem que você não é um falante de holandês, eles mudam para inglês, porque é mais fácil, porque eles acham que eles estão te ajudando. Na verdade, não precisa se preocupar em falar holandês, não, a gente fala inglês. Mas eu falo, não, gente, eu preciso aprender. Não entendendo. Eu preciso aprender, me ajuda. Né? E às vezes, tem até uma história engraçada com a minha da vizinha? Ai, nossa, eu morri de rir. Às vezes, assim, eu e o Rodrigo, porque o Rodrigo também está aprendendo, né? Embora para ele não seja assim tão fundamental profissionalmente, mas para quem não sabe, ele trabalha na universidade, então é um ambiente mais internacional, tem pouquíssimos holandeses no grupo então, dele. Então, é o inglês mesmo que ele vai usar. Então, é tudo mais em inglês, mas, como eu disse, a gente quer continuar morando aqui, então, assim, não é só o trabalho, né? É toda a vida, assim. Então, e assim, né, gente, por exemplo, o contrato de aluguel da casa é todo em holandês. É que a gente já tem amigos em holandês, amigos holandeses que ajudam a gente a traduzir e ver se tem alguma pegadinha, alguma coisa, mas assim... a vida, né? Assim, a língua deles é holandês, né? Então, assim, para morar aqui é bom vir com essa... tem que aprender a língua, né? Enfim, e aí eu e o Rodrigo, às vezes a gente finge que não fala inglês para as pessoas falarem holandês. Vocês estavam enganando a vizinha, né? E aí, quando a gente mudou para essa casa que a gente mora hoje, que é uma casa que aqui são aquelas casinhas que é uma do ladinho da outra, assim, e você acaba tendo mais contato com os vizinhos. A gente falou, é agora. A gente não vai falar inglês com eles. Então, assim, às vezes eles viam que nós não éramos holandeses, então eles se introduziam em inglês e a gente respondia em holandês. Era uma conversa meio capenga, assim, mas a gente falou, não, é assim que a gente vai aprender. E aí as pessoas falavam em holandês com a gente. Mas aí, como eu disse, aqui é tudo muito pertinho, tem um jardim que divide os vizinhos, e o jardim, ele não tem um muro, né? Porque aqui é muito seguro, né? A questão é muito tranquilo, assim. Pra gente foi até estranho, na verdade. Ficar tipo, gente, isso aqui é seguro mesmo. Você fica com medo, né? Lá na minha casa americana, eu via que eles não trancavam a porta nem à noite para dormir. Ai, no começo eu trancava meu quarto, eu ficava com medo. Eu falava, gente, esse povo não tranca a porta da casa. Não, então, e aí aqui qualquer vizinho consegue acessar o nosso jardim, né? E aí um dia eu estava na mesa e aí o filho da vizinha, que ele deve ter entre 10 e 12 anos, eu não sei ao certo, porque os holandeses também são muito altos, talvez essa criança tenha 6 anos, não, brincadeira, ele não tem 6 anos. Mas ele ficou preso para fora, foi um rolo, ele ficou preso para fora da casa dele, ele precisava de ajuda, e ele ficou preso nos jardins, ele precisava de ajuda para ir para frente. Gente. E aí eu tava aqui sozinha em casa, o Rodrigo tava aqui também, mas eu tava nesse ambiente sozinha, e ele bateu no vidro do jardim, eu quase morri. Gente.
E ele tava chorando, porque ele é novinho, ele tava muito desesperado. Aí eu fiquei imaginando a cabeça dele, assim, você tem 11 anos, aí você, a única pessoa para você pedir ajuda é a imigrante. Que não fala a sua língua, aí eu também ia estar chorando, né? E até então eles não sabiam que vocês falavam inglês, né? Não. Só que aí eu fui falar com ele e ele tava chorando muito. E eu não sabia, assim, era uma coisa simples. Ele só tava muito assustado e um pouquinho nervoso, assim. Mas eu não sabia se ele tava machucado, o que tinha acontecido. Tava passando mal. Eu fiquei assustada também. Além do susto de alguém do meu jardim bater aqui, eu falei, nossa, ele tá chorando, aconteceu alguma coisa, tudo. E aí, aí não teve jeito, né? Tive que revelar que eu falava. Que eu precisava entender o que estava acontecendo, e aí foi engraçado, e aí a vizinha agradeceu a gente. E olha só, e ele novinho, ele já fala inglês também, né? Tranquilo. Normal. Aqui é muito cultural mesmo, assim, é muito... As pessoas, normalmente as pessoas que não falam inglês são pessoas bem mais velhas, assim, de uma outra geração, mas a maioria das pessoas falam. E isso é bom e ruim, né? Como eu falei, assim, ajuda a gente na vida, mas para treinar o holandês é desafiador. Você vai num restaurante, o garçom, a garçonete percebe o seu sotaque ali, eles já mudam para inglês. E às vezes na correria você não consegue insistir que a pessoa fale em holandês com você. Então, assim, precisa muita dedicação. Então, é onde eu trago as minhas lições de aprendizado de inglês para o meu aprendizado em holandês, sabe? Então, assim, eu tenho buscado muito, assim, consumir coisas em holandês, que seja música, que seja filmes, que seja livro, podcast, rádio, sabe? Aqui eles têm uma coisa muito louca com o clima, eles adoram reclamar do clima, mas eles têm sistemas meteorológicos muito precisos, assim, que falam o minuto que a chuva vai começar, olha, e a chuva vai parar, e eles têm muitos programas sobre isso, então eu tenho assistido programas sobre o clima. Mesmo porque é uma região, assim, que se não tiver isso é meio problemático, né? Porque tem que ficar sempre ali atento. E aqui é muito preciso. Eu fico assim, abismada. E você abre o aplicativo e você pode confiar no aplicativo. Ai, que legal! Então, assim, aí você fala, tá meio nublado, mas no aplicativo tá que não vai cair nenhuma gota. Não vai. E não vai cair nenhuma gota. Olha, que beleza! Então, e aí agora eu fico assistindo os programas a respeito do clima. Eu falei pro Rodrigo que eu vou virar uma falante holandesa, expert em meteorologia. Que legal! Muito bom. Mas entendeu, sabe? Então, assim, o maior desafio para mim está sendo, na língua, encontrar referências da língua. Entendeu? Então, assim, brasileiros no meu coração. Aí no Brasil a gente tem muita influência da cultura norte-americana, principalmente dos Estados Unidos. Então, assim, dá para usar muito isso a seu favor enquanto você aprende língua inglesa, entendeu? E são coisas muito legais que a gente já está acostumado. Aqui eu tive que começar tudo do zero, sabe? Descobrir coisas do zero. Estou descobrindo coisas muito legais e através dessas coisas eu também entendo muitas coisas da cultura e tudo mais. Mas, assim, aproveitem que já tá aí, sabe? Os filmes que a gente consome, a maioria de fora, aí no Brasil, as músicas. Então, aproveita. Porque... Às vezes eu tenho aluno que acha exagerado, porque eu falo, pega um seriado que você já assistiu, né? Em inglês, com legenda em português, assiste de novo, com a legenda em inglês, ou só em inglês, né? Ou faz isso umas 2 vezes, sabe? Assiste em inglês com a legenda em português, se você é mais iniciante. Ou então assiste em inglês com a legenda em inglês e depois uma 3ª vez só em inglês. Ai, teacher, mas eu já assisti, vou assistir tudo de novo? Eu sei, mas não é uma estratégia. Não é porque você vai se distrair. É para você aprender inglês. Você vai estar estudando inglês, né? Então, This is the way. É o único jeito, gente. Assim, eu queria que existisse uma fórmula mágica para aprender outras línguas. Queria. Ainda mais eu também queria. Mas não tem. Não tem que ter esforço. Não, e é isso, você colocar uma série
para assistir de novo, não é sobre o entretenimento, é sobre aprender inglês. Exatamente. Uhum. Então, assim, isso é fundamental. Acho que é uma coisa que todo mundo que vai aprender uma língua nova, que seja inglês ou outra língua, tem que ter isso em mente. Aprender outras línguas é muita dedicação, é um processo que muitas vezes vai ser frustrante, mas é muito, para mim, assim, é muito recompensador depois, sabe? Quando porque... eu hoje em dia, assim, quando eu consigo me comunicar em holandês e às vezes que de vez em quando eu falo holandês, a pessoa não muda para inglês, eu falo, não, então ela sentiu confiança no meu holandês. E aí você arrisca mais e vai aprender mais, e é uma coisa que você vai aumentando, né? Exatamente. Então, mas é isso, gente, ó, aprender inglês não é indolor, não é. Não é. E assim, e a pessoa assim tem que se dar o tempo desse processo acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa fica ali se cobrando muito. Não se cobra, vai estudando, vai fazendo suas tarefas. Aquilo que você me falou um dia que eu achei muito legal, que você falou que tarefa é termômetro, né? E realmente tarefa é termômetro, tanto para o aluno quanto para o professor. Sim, porque na tarefa, o professor, principalmente quando você faz aula particular, o professor ele vai conseguir identificar onde você está tendo mais dificuldade, exatamente, onde você domina mais, e aí quando ele identifica onde você tem mais dificuldade, ele vai trabalhar mais esses aspectos com você e vai te ajudar. A ideia é essa. E é um termômetro para você também, sabe? Aconteceu uma coisa muito interessante comigo nessas últimas semanas desculpa, na minha aula de holandês, que eu descobri que eu sou muito boa em gramática. Olha, tá vendo? E, gente, olha, é complicado. O meu professor, ele brinca que fala que montar frases em holandês é igual montar puzzle, sabe? Nossa, quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Aliás, você estava falando disso, né? De que colocar o sujeito e o verbo no lugar certo, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa a respeito do verbo em holandês ser no final. Isso, porque assim, o primeiro verbo, ele normalmente, né? Isso tem algumas variantes, depende se você começa a frase com determinadas palavras, aí é diferente. Mas normalmente, né? O primeiro verbo ele vai próximo ao sujeito, antes ou depois. Várias regras. Mas aí os outros verbos, eles vão todos para o final. Ah, que legal! É uma confusão, porque às vezes para você montar a frase, às vezes até faz sentido na sua cabeça, porque é só você jogar os verbos para o final. Mas a hora que eu leio uma frase assim, que tem trocentos verbos no final, eu falo, da onde que esse verbo pertence, sabe? É para qual palavra? É uma confusão. Viu? E o pessoal ainda quer reclamar de aprender inglês. Inglês tá muito fácil. Não, olha, assim, óbvio que depois que você aprende inglês como falante de português, você percebe que assim, o português é muito mais complexo, né, do que a estrutura da língua inglesa é muito mais complexa, da língua portuguesa é muito mais complexa que a inglesa. E agora que eu tô aprendendo uma terceira língua que é tão complexa quanto o português, eu vejo que realmente em inglês, assim, a gente tem que jogar as mãos pro céu e agradecer. Porque, olha... Gente, mas eu fiquei super interessada agora. Queria ver como é que é isso. Ai, fiquei até com vontade de aprender. Tipo, como é que você vai saber onde que o verbo pertence, gente? Então, olha, é complicado. Eu não sei. Legal. Eu não sei se resposta ainda. Mas então, aí a pessoa quer aprender a falar a língua já com conversação. Ou seja, precisa ou não precisa de estrutura gramatical? Precisa. E assim, eu já vi assim pessoas falando e até lugares assim vendendo que mas quando você é criança, você primeiro aprende a falar. Mas gente, quando você é criança, você não é mais criança. Porque eu não sei nada de nada, eu tenho que aprender de algum lugar. Agora, a gente já tem uma cabeça formada, a gente já tem uma língua estruturada na nossa cabeça, que é o português. E o que acontece também é que as janelas de aprendizado, elas vão se fechando conforme você vai ficando mais velho. Então, até 7 anos você tem um X de janela aberta para você aprender, sabe? Isso vai mudando. Então, não é o mesmo jeito. É lógico que você estando imerso ajuda muito, porque seu cérebro começa a decodificar tudo.
Então ajuda, mas não é tão simples assim. É lógico que eu entendo quando as pessoas falam, ai, teacher, eu não quero começar com gramática. Lógico, eu não dou gramática, mas assim, a gramática inserida numa conversaçãozinha, ela é absolutamente necessária, né? Ela é a estrutura, ela é a coluna dorsal do... No futuro vai fazer sentido você aprender as coisas chatas de gramática. Vai precisar usar. Porque a hora que você consegue começar a conversar e aí, às vezes, a frase, ela se monta automaticamente na sua cabeça, porque você ficou estudando a gramática lá atrás e você tem uma base boa. Na hora que você precisa desse conhecimento, você acessa. Isso aconteceu comigo nos Estados Unidos, porque eu tinha tudo passado simples, presente simples na minha cabeça, tudo jogado assim, presente contínuo. Tudo assim. Lugar, né? Que nem esse cabelo, assim, tava tudo jogado. Presente contínuo, futuro, will, barari, tal. Aí tudo bem. Aí quando eu tava lá e eu precisava me comunicar, né? Eu olhava, às vezes eu até levei meu livro, né? Pedi para mandarem meu livro, eu olhava no meu livro e falava assim: ah, peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no passado. Ah, tem que fazer assim. Aí eu precisava tanto daquilo que eu montei a minha primeira frase no passado simples, não esqueci mais aquela estrutura, porque eu precisei de verdade ali. Então, esse aprendizado que eu tive antes, que eu achava que não fosse servir para nada, que era a maior exceção, na verdade foi o que me salvou, né? Então, não, eu sei que é chato, né, gente? É chato. Às vezes, pra mim também, sabe? Não é dolor. Não, eu tô aqui com 32 anos, aprendendo uma língua nova, tal, às vezes... A novinha. É cansativo. Mas é muito bom, assim, e para aprender é só se dedicando, é só fazendo dever, tem que fazer dever, não tem como. Não sei. Não tem fórmula mágica. Mas, e assim, foi extremamente importante, e ter tido a base muito bem elaborada com as nossas aulas, assim, foi muito importante para quando eu estava lá no Canadá fazendo intercâmbio, e quando eu tô aqui, porque hoje em dia, Carla, assim, o que eu aprendo mais, assim, às vezes são palavras novas que eu nunca ouvi, e às vezes são expressões, sabe? Então é isso, que às vezes eu não sei. Expressões, tá sempre surgindo coisa nova. Eu também, eu tenho que continuar em contato, tenho que continuar aprendendo. Eu lembro há muitos e muitos anos atrás, eu dava aula para os adolescentes, né? E começou aquela história de usar demorou. Menina, demorou para eu entender. Quando a gente for visitar o Brasil também, eu e o Rodrigo, a gente vai estar muito tiozão, não vai saber nenhuma das gírias novas e nem nada. Aí eu lembro que eu falei, né, pro Rafael, um ex-aluno meu, eu falei assim, eu dava aula lá na casa dele, eu falei assim, me explica aí, o que é esse demorou? Porque eu falei da gente no restaurante japonês, ele falou, teacher, demorou. Aí ele falou, aí ele me explicou o que significava, né, que era, vamos, nossa, já passou da hora, vamos fazer isso. E aí eu falei, mas eu tive que perguntar. Agora imagina numa outra língua, você não estando lá. Então isso é muito normal. Quero que você depois conte pra gente sobre o seu choque cultural, os micos culturais, os micos na língua. A gente pode combinar de conversar sobre isso daí. Com certeza, tem vários. Eu tô fazendo uma coleção. Ótimo. Eu só queria fazer mesmo uma observação a respeito da estrutura, que eu estava falando que eu descobri através, né, de homework, que o meu professor identificou que eu tenho mais facilidade com a gramática, e eu acho que isso é muito sobre como eu aprendi inglês. E quando eu vi que aprender a gramática era fundamental para no futuro você conseguir montar estruturas de frases e conseguir, né, fazer uma conversa acontecer com uma outra pessoa. Então, quando eu comecei a aprender holandês, eu foquei muito na gramática. E aí ele falou, a gramática tá indo bem, fica tranquila que você tá pegando, tá aprendendo, tá decorando o que tem que decorar. Ele falou, agora você tá com um problema de vocabulário. E hoje, assim, hoje em dia o meu desafio maior tá sendo com vocabulário. Vocabulário, você tem que ficar exposta. É isso que você fala, tentar ler, tentar escutar música, tentar escutar série. É a imersão, e aí que eu tô tentando cada vez mais tá mais imersa na língua. E desenvolver técnicas de estudos novas e tudo mais. Mas olha, o que eu aprendi aprendendo inglês funcionou, porque eu não aprendi a gramática inglesa tão rápido, então assim, com tanta facilidade igual eu estou aprendendo holandês, a gramática do holandês, mas é porque eu sabia.
quando eu comecei a aprender holandês, eu sabia que isso ia ser fundamental. Na verdade, você estava menos resistente, talvez, a aceitar que você precisava da gramática. E aí você já falou, eu vou me agarrar a isso com todas as forças. Porque... É quando você aprende com os seus erros. É que você aprendeu a aprender. Você sabe quais são as estratégias necessárias. Você sabe o que você precisa para falar uma outra língua. Porque você já passou por um processo de aprender uma língua já uma vez. Exato. Né? Por isso que também, de novo, vai ficando mais fácil você aprender outra. Eu acho muito legal. Se eu pudesse, eu estaria aprendendo um monte de coisa. Eu sempre quis aprender outras línguas. Assim, eu nunca imaginei que seria o holandês, né? Uma delas. Mas é engraçado que agora, assim, às vezes tem dias que eu tô tão cansada e parece que não tá fluindo. Tudo aquilo que a gente falou do inglês, eu tô nesse processo no holandês, né? Então tem dia que parece que a coisa não vai, né? Parece que não tá adiantando nada essa aula. É desespero. E é engraçado que aí nesses dias eu falo, eu não vou aprender mais nenhuma língua. Eu vou ficar só no inglês. Vai aprender muitas ainda. E quem começa não para mais. Eu tenho o Guilherme, até vou deixar linkado o vídeo aqui. Ele tá morando nos Estados Unidos, né? Eu já fiz um vídeo com ele do Zero Fluência. E ele tá lá nos Estados Unidos, agora ele tá fazendo aula de italiano. Ele tava até aprendendo acho que japonês, não sei, alguma coisa assim. Então, a pessoa quer aprender mais e começa a se tornar mais fácil. Quando você desbloqueia quando você desbloqueia uma segunda língua e você vê que você consegue aprender, que você consegue falar e se comunicar em outra língua, é o negócio da confiança, né? Você sente mais, fala, não, eu consigo aprender outras, né? E assim, a gente, talvez num outro vídeo, num outro dia, mas a gente vai falar das minhas experiências, dos meus choques culturais, mas assim, aprender outras línguas, aprender inglês e agora holandês, assim, abriu a minha mente para o mundo, sabe? De entender melhor o mundo, entender as coisas que estão acontecendo, ser mais tolerante com diferenças, assim, diferenças básicas, diferenças assim, de comida, sabe? Sabe aquilo que eu falei o verbo perto do sujeito é o jeito certo? Aprender que, na verdade, não tem muito certo e errado. A referência é sempre vista de cada pessoa, entendeu? Exatamente. E de cada lugar do planeta. Então, assim, eu recomendo. Eu também recomendo. Não, é muito bom, é muito bom. Eu costumo falar que eu fiquei um pouquinho mais inteligentinha depois que eu passei a falar inglês. Até então eu era bem porca, assim, sabe? Eu confesso que eu me sinto muito culta quando eu tô lendo um livro em holandês. É muito legal. Ai, meu Deus, eu não conheço ninguém. Tô ficando com vontade de aprender holandês, viu? Mas Gabi, que bom que a gente conseguiu. Conseguimos, eu acho que o pessoal... Muito louco. Acho que o pessoal vai se divertir, não sei, acho que tem bastante coisa interessante aí para levar em conta, né? Espero ter conseguido passar algum conteúdo relevante. Lógico que passou, porque assim, existe, só mais uma coisinha para terminar, existe uma ilusão de que inglês é fácil ou deveria ser fácil. Na verdade, assim, é uma língua simples, mas não é fácil. Por quê que não é fácil? Porque o esforço da gente às vezes não é fácil, a gente tem milhares de outras coisas para fazer. Então, o que eu quero deixar aqui também? A pessoa tem que ter paciência com ela mesma, vai fazendo no ritmo que consegue e ela tem que saber que quanto mais dedicação ela for tendo em relação à língua, melhor para ela. Mas se não puder também, tá tudo certo, vai mais devagar, mas vai, né? Então, assim, para as pessoas pararem de sofrer. Exato, e cada um tem um ritmo de aprendizagem. Exatamente. Não adianta. Em holandês mesmo, eu vou dar um exemplo. O Rodrigo, ele tem muito mais facilidade de assimilar do que eu. Muito mais. Eu faço 2 aulas por semana, ele faz uma e a gente sabe mais ou menos a mesma coisa. Cada um de um jeito. De tanto esforço igual eu preciso. E não é porque ele é mais inteligente ou eu sou menos... Não é isso. São habilidades. A língua ela assimila de uma forma diferente. E aprender língua, gente, é uma coisa muito peculiar, assim, porque é a respeito de como você se comunica e como você se expressa. Então, não é aprender fórmulas matemáticas, sabe? Existe todo
um processo, né? Então foi isso que você falou, tem que se respeitar, respeitar o seu tempo, o seu processo e não desesperar. Uhum. E assim, e acontece, o aprendizado uma hora acontece, ele vai, sabe, aquela coisa de água mole em pedra dura, você vai que até eu aprendi, gente, eu sempre digo, até eu aprendi inglês, eu não sabia nada, né? Bom, Gabi, então, ó, eu sei que você vai ter visita agora, então fica aí tranquila, curte o restinho aí de sábado. Muito obrigada pelo carinho de você disponibilizar seu tempo, vir aqui conversar, contar suas experiências de aprendizado pra gente, viu? Obrigada mesmo. E, pessoal, curte, compartilha e deixa seu like, deixa comentário. Gabi, super obrigada. Imagina, foi um prazer, eu adorei estar aqui, espero voltar mais vezes. Vai sim. Beijo. Bye. Tchau, Carla. Tchau. Até.